Na última rodada, o Cartodados fez 60 pontos e manteve a regularidade. Mas vamos em busca de mais mitadas. E para isso, nesse vídeo, eu vou avaliar os confrontos da rodada 32 do Cartola FC 2022 e de passar os melhores SGs e os melhores ataques para você mitar nessa rodada. E de bônus, para quem ficar até o final, vou fazer a análise do confronto da final da Copa do Brasil. Fala, rapaziada cartoleira, beleza? Estamos aí para mais um vídeo do Cartola, rodada 32 do Cartola FC 2022. E vamos lá, né? Sem mais enrolação, começar mostrando como é que foi nosso desempenho na última rodada, né? Como a gente sempre costuma fazer aqui para vocês. Como eu falei no começo do vídeo, nosso desempenho foi ok. Fizemos aqui, ó, 60,45 pontos. A média dos cartoleiros foi 39,87, então foi bem bacana, a gente conseguiu ficar acima da média. Acertamos o nosso capitão aí, Marcos Leonardo fez 10,60, mais que o Cano, a gente falou do potencial que ele tinha. Nosso cara que foi mal aqui foi o Busto, né? Decepcionou muita gente e muitos cartoleiros também, fez menos 1,70, desempenho muito ruim do Bustos, né? A gente fez aquela nossa, bancou o Hulk, né? Ele acabou não jogando, entrou o Alemão que não foi bem, mas os atacantes foram meio mal nessa rodada, o Alemão acabou até fazendo uma pontuaçãozinha mais ou menos, quase 3 pontos, né? De modo geral, acho que, como eu disse, mantemos a regularidade, isso é importante, mas vamos em busca das mitadas, né? Para isso, eu gosto de sempre analisar os confrontos da rodada, e deixa eu trazer para vocês aqui no site do GE quais são os jogos que a gente vai ter, né? Muito importante a gente olhar para a gente ter uma noção de quais jogadores que são importantes, quais jogos que a gente tem que ficar de olho, né? Bom, primeiro jogo da rodada vai ser entre Goiás e Corinthians, né? Aí temos também América Mineiro e Fortaleza, Flamengo e Atlético Mineiro, Palmeiras e São Paulo, Ceará e Cuiabá, Botafogo Internacional, Juventude Atlético Goianiense, Avaí e Fluminense, Cap e Curitiba, e lá na segunda-feira, Bragantino e Santos, né? E vamos lá, para a gente falar um pouquinho mais da rodada, eu gosto muito de olhar aqui o site da UFMG, né? É uma universidade que faz análise sobre futebol, então é sempre muito baseado em dados, com dados interessantes que eles trazem, né? Eles fazem análise do favoritismo, né? Então vamos lá, primeiro jogo da rodada que eles estão trazendo aqui é América Mineiro e Fortaleza, né? Eles colocam aqui bem perto do favoritismo, né? O América Mineiro com 35,57% e Fortaleza 32%. Bom, o fato é que se a gente olhar aqui da classificação do retorno, vocês vão ver que o América Mineiro, pegando a classificação do retorno, o América Mineiro é o quarto colocado no retorno e o Fortaleza é o terceiro. E o América Mineiro é a melhor defesa do retorno, com 8 gols sofridos, e o Fortaleza é a quarta, né, com 9 gols sofridos. Então, são defesas que estão muito bem no segundo turno. Eu acho que meu palpite acho que realmente está correto, esse da UFMG, é empate mesmo, o maior palpite, e acho que tem chance de SG para os dois lados, né? Outro confronto que a gente tem aqui é Flamengo e Atlético Mineiro. Está dando um favoritismo um pouquinho maior para o Flamengo e uma maior de empate, né? Bom, o Flamengo deve jogar com um time super reserva, né? Por causa do confronto da Copa do Brasil, da final, né? E esse time reserva do Flamengo não vem inspirando tanta confiança. Isso não é muito medido pelas estatísticas, né? O Atlético Mineiro, jogando fora de casa, nos últimos 5 jogos, tem 3 vitórias, que é um desempenho interessante do Galo. Melhorou bastante fora de casa. Deve ter o retorno do Hulk, né? Que está jogando um bom futebol, o Hulk. Então, eu acho que, assim, realmente, empate pode ser o maior palpite, mas se não for empate, eu acho que o Atlético Mineiro tem até um leve favoritismo contra o Flamengo, tá? Outro confronto que tá aparecendo aqui é Bragantino e Santos. O Bragantino é um time que voltou a vencer aí, que passou 8 jogos sem ganhar. No último ganhou do Cuiabá, jogando em casa. Em casa, o desempenho do Bragantino é um pouquinho melhor. Nos últimos 5 jogos, tem 7 gols marcados e 5 sofridos. É um time que costuma fazer bastante gols, mas tomar também, né? Enfrenta o Santos, que jogando fora de casa, vai muito mal, né? Se a gente pegar aqui a classificação como visitante, o Santos está lá embaixo, brigando pela zona de rebaixamento, né? Se fosse considerar só o mando fora de casa, aqui, ó, o Santos, 14º colocado, e fez apenas 9 gols, né? É o segundo pior ataque como visitante, né? Só fica na frente do Avaí. Então, o Santos vem muito mal, faz poucos gols, por isso eu acho que o Bragantino é favorito e tem até um bom potencial de SG para a rodada, tá? Outro confronto da rodada, que está marcando aqui o maior favoritismo, é Palmeiras e São Paulo, né? No Allianz Parque. O Palmeiras realmente é o favorito, é o líder do campeonato, o time que vem jogando o melhor futebol no Brasileirão, né? Nos últimos 5 jogos em casa, o Palmeiras tem 11 gols marcados e apenas 2 gols sofridos, mas eu acho que não é tão favorito assim, igual tá marcando aqui, de 50% de chance de vitória, tá? A gente sabe que clássico equilibra um pouco as coisas, e os últimos 2 jogos do São Paulo jogando como visitante, São Paulo ganhou os 2, né? Então acho que vai ser um jogo truncado aí, não acho que o Palmeiras vai golear o São Paulo, não. E acho que o Palmeiras é favorito, mas nem tanto assim, igual tá marcando aqui, tá? Outro confronto da rodada que a gente tem aqui é Botafogo Internacional, né? O Botafogo, como a gente já falou em vídeos passados aí,
Jogando em casa vem muito mal, vem no Z4 o Botafogo. Nos últimos 5 jogos em casa, o Botafogo só tem uma vitória e marcou apenas 3 gols, né? Enfrenta o Internacional, que agora é o vice-líder do campeonato, né? Jogando como visitante. É um time que tem um pouco mais de dificuldade, mas no retorno também é o segundo colocado. Internacional que nos últimos 5 jogos fora conseguiu 2 SGs. Então, assim, eu acho que realmente aqui, como está apontando, o Internacional é favorito em relação ao Botafogo e tem até um potencial de SG interessante para a rodada, tá? Outro confronto que a gente tem aqui é Juventude e Atlético Goianiense, confrontos desesperados, né? O Atlético Goianiense, que é o vice-lanterna, o Juventude lanterna. O Atlético Goianiense vem numa sequência até boa aí, conseguiu 2 vitórias, empatou com o Palmeiras, né, líder do campeonato. E o Juventude jogando em casa tem uma vitória, 3 empates, que foram os últimos 3 jogos, empatou os 3 e apenas uma derrota. Então, em casa, o Juventude vem tentando se reabilitar. Pelos números que eu falei, acho que realmente o palpite melhor aqui para esse jogo é um empate, tá? Entre Juventude e Atlético Goianiense. Acho que até tende a ser um confronto aberto, com um gol para os dois lados, né? Os dois times vão buscar bastante a vitória. Temos também Ceará e Cuiabá. Como vocês podem ver aqui, está marcando favoritismo do Ceará. O Cuiabá jogando em casa, o Ceará jogando em casa, só tem uma vitória nos últimos 5 jogos, não vem com um desempenho muito bom, mas enfrenta o Cuiabá, que só não é o pior visitante porque tem o Curitiba, né? Mas o Cuiabá jogando fora nos últimos 5 jogos não tem nenhuma vitória, 0 vitórias. É um time que piorou muito o seu desempenho defensivo, vinha tomando poucos gols, né? Perdendo, mas tomando poucos gols. Nos últimos 5 jogos foram 8 gols sofridos, tá? Então piorou bastante, até vem fazendo alguns golzinhos, mas eu acredito que realmente o Ceará é favorito e acho que com a volta do Vini e do Mendonça tem um bom potencial ofensivo aí o Ceará, tá? Temos Goiás e Corinthians. Eu acho que aqui tá marcando um empate como o resultado mais plausível. Eu acho que essas estatísticas desconsideram um pouco o fato de que o Corinthians vai estar envolvido aí na Copa do Brasil. Então, assim, para esse jogo da Copa do Brasil, o Corinthians deve vir com o time super reserva aí contra o Goiás, né? E aí, jogando com o time reserva, eu acho que o Goiás torna-se favorito. É bom lembrar que os últimos 2 jogos do Goiás jogando em casa, ele perdeu os 2, então não vive uma fase muito boa. Mas, enfim, contra os reservas do Corinthians, acho que é favorito. Tem bom potencial aí do Pedro Raul, já vi que ele tá entre os mais escalados, né? Temos que ficar de olho, realmente, o cara tá numa fase inspirada, marcando gol em tudo quanto é jogo, mesmo quando o Goiás perde. Então, enfim, acho que o Goiás é favorito e bom potencial ofensivo também. Temos Avaí e Fluminense. O Fluminense vem de uma fase muito ruim. Nos últimos 5 jogos jogando fora de casa, o Fluminense fez apenas 4 gols e tomou 10. Então é um time que tem tomado muitos gols, né? Tá com dificuldade, foi vaiado no último jogo no Maracanã, perdeu de 2-0 do América Mineiro. Enfrenta o Avaí, que também não vive uma fase muito boa, né? O Avaí a gente sabe que é um time que faz muitos gols e toma muitos gols, né? Se a gente pegar os últimos 5 jogos, foram 5 gols marcados e 5 sofridos, né? Então vive essa gangorra aí o Avaí jogando em casa. Eu acho que tá marcando aqui como favoritismo para o Avaí, inclusive em relação ao Fluminense. Meu palpite para esse jogo é um empate de gols, tá? Acho que pode ser 1-1, 2-2. Acho que tanto o Bissoli como o Cano podem brilhar nesse jogo, tá? E finalmente, o último jogo da rodada, a gente tem Atlético Paranaense e Curitiba, né? Se a gente pegar aqui a classificação como visitante, Curitiba é disparado o pior visitante, né? A gente comentou no último jogo contra o Palmeiras, que o Curitiba não tem nenhuma vitória no campeonato jogando como visitante. Inclusive, naquele jogo a gente escalou todo mundo do Palmeiras, deu super certo, mitamos, passando de 100 pontos, né? Nesse confronto, eu acho que não vale a pena escalar tão em peso assim o Atlético Paranaense, por quê? É um clássico, a gente sabe que clássico sempre equilibra as coisas, principalmente aqui no Brasil, né? Os times costumam dar vida aí nos clássicos, né? E o Atlético Paranaense também não vem jogando um futebol tão bom quanto o do Palmeiras no Brasileirão, né? Bom lembrar que nos últimos 5 jogos do Atlético Paranaense em casa, ele tem apenas 2 vitórias. A gente costuma esperar um desempenho melhor do Atlético Paranaense jogando lá na Arena da Baixada, mas vem sendo meio irregular, né? Porque a gente acha que tem um bom potencial ofensivo. E aí, falando um pouco de quais são os melhores SGs, para mim, os melhores SGs são Palmeiras, claro, o melhor mandante do campeonato, né? O melhor defesa do campeonato. Acho que o Bragantino tem um potencial de SG interessante aí, né? Porque enfrenta o Santos, que vem muito mal. E acho que o Internacional também tem um potencial de SG legal para a rodada. E acho que o confronto de América Mineiro e Fortaleza tem de tudo para ser um jogo de poucos gols. Então, destacaria esses 5 times que eu falei, tá? De potencial ofensivo, acho que o Palmeiras pode ser um destaque, sim. O jogo entre Fluminense e Avaí tende a ser um jogo de gols. Atlético Paranaense pode ser um bom potencial ofensivo. E o Ceará também. Então, Palmeiras, Ceará, o jogo entre Avaí e Fluminense e Atlético Paranaense, tá? Falando um pouco das nossas ligas aqui, que eu não comentei no início do vídeo, né? A gente teve nosso campeão aí da nossa Liga Mata-Mata, né? Foi o João Vitor,
Nosso mito aí tá sempre com a gente nas lives. Parabéns, João Vitor, pelo seu título na Liga Mata-Mata. Na Liga Premiada aqui de turno, né? Deixa eu pegar a classificação do turno aqui para vocês. O Cadê o Messi para escalar mantém a liderança, sem pressão em segundo. E o Miguel aqui conseguiu assumir a terceira colocação. Miguel também está seguindo a gente no Instagram lá. Parabéns, Miguel, por assumir a terceira colocação. E agora vai ter que manter aí, né? A gente vai em busca de tentar recuperar nossos pontinhos, tá? Enfim, era isso que eu tinha comentado. Comentei com vocês que a gente ia fazer a análise aqui da Copa do Brasil. Vamos fazer bem rapidinho aqui, né? Tabela da Copa do Brasil, jogos nacionais, começando amanhã a Copa do Brasil, Flamengo e Corinthians, né? Primeiro jogo aí na Arena Itaquera amanhã. Bom, como eu costumo falar, eu já fiz uma análise algumas vezes disso. Os primeiros jogos, né, de jogos que são decisivos, assim, claro, quando são jogos muito de times muito disparelhos, né, um time muito favorito, não. Mas esses jogos que são equilibrados, né, finais, semifinais, o primeiro jogo costuma ser um jogo travado, né? E eu tava olhando, mais de 50% das partidas terminam em 1-1 ou 0-0, né? Como eu acho que os dois times têm potencial ofensivo legal, o Flamengo com a Arrascaeta, Gabigol, Pedro, né, o 9 do Hexa aí, e o Corinthians com o Yuri Alberto, o Roger Guedes, que voltou a jogar muito bem, dois times que têm potencial ofensivo grande, eu acho que entre o 0-0 e o 1-1, acho que o melhor palpite para esse jogo é 1-1, tá? O confronto como um todo, quem vai ser o campeão, eu não vou me ausentar por enquanto, e sai mais para frente a gente deixa a nossa opinião aí. Então comenta aí se você concorda comigo aí com esse palpite, ou então quem você acha que vai ser o campeão. Aproveita para curtir o vídeo aqui se você gostou do nosso conteúdo, a gente depois vai trazer o vídeo com as dicas posição por posição, né? Não se esquece de se inscrever no canal aqui para poder acompanhar nosso conteúdo também. E, último recado, segue a gente no Instagram que a gente está postando bastante conteúdo diferenciado, tá bom? Uma boa sorte para vocês, pessoal. Uma boa rodada. Tamo junto. Até mais.